Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Por isso, tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 27. Se possível, fique em um lugar tranquilo e viva este momento. Vamos meditar a palavra do Senhor, a palavra que é viva, que é eficaz. Deus quer falar com você. Vamos ao texto? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, o capítulo 14 de João faz parte do discurso de despedida de Jesus. Discurso esse que inicia no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. E todos esses fatos Jesus relata na noite anterior à sua crucificação. É interessante que do versículo 13 ao 17 parece que foram dias, mas o Senhor está dando as últimas instruções para os discípulos durante a última ceia. Jesus sabia que estava prestes a ser preso. Aliás, Jesus nunca escondeu isso dos discípulos, ele sempre orientava os discípulos dizendo que o Filho do Homem seria entregue pelos sacerdotes, seria crucificado, mas haveria de ressuscitar. Então Jesus sabia que estava prestes a ser preso e crucificado. E por isso, ele estava preparando seus discípulos para os desafios que eles enfrentariam após a sua partida. Veja que no versículo 18, Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E antes disso, Jesus está falando do Espírito Santo, o Consolador. Olha o versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E diante disso, os discípulos que tinham seguido Jesus por 3 anos, agora ouvindo que ele ia embora, talvez essa informação não estava muito clara para eles. A incerteza sobre o futuro acabava causando neles uma certa preocupação. E aí Jesus, depois de falar do Espírito, depois de dizer que o Espírito Santo iria permanecer com eles, estaria com eles, assim como está comigo, assim está com você, nós não andamos só. Nós temos um Consolador, alguém que nos acompanha, alguém que está conosco em meio às nossas lutas, batalhas, em meio a choros, momentos de desespero, momentos de bonança. Nós temos alguém que nos consola. E talvez a angústia dos discípulos era saber que aquele Consolador na pessoa de Jesus não iria estar mais com eles. Mas Jesus deixa algo claro: não vos deixarei órfãos. E Jesus aqui fala de paz. No versículo 27 ele diz: deixo-vos a paz. E paz no contexto judaico, ela está ligada à plenitude, que é a palavra shalom. Significa mais do que ausência de conflitos, ela representa plenitude, porque a pessoa quando está em paz, ela continua a caminhar, ela continua a seguir, porque ela está plena. Não é sobre uma paz que vem do externo, mas uma paz interior. Lembrando que plenitude não tem a ver com ausência de sofrimentos, de conflitos. Porque está ligado à plenitude, bem-estar, harmonia com Deus. Já no contexto romano, os romanos também tinham uma visão de paz, que aí a escrita é pax, P-A-X. E a pax romana era uma paz, entre aspas, imposta pelo império. E como essa paz era imposta? Através da força e opressão, uma vez que o Império Romano era detentora do poder, era detentora de uma grande junta militar, eles operavam a paz, instauravam a paz, porém através de força e opressão.
E não é diferente dos dias de hoje. Basta ligarmos os noticiários e vermos que muitas pessoas almejam a paz. Mas a que preço de opressão? Tem uma música do Gilberto Gil, em parceria com o pianista João Donato, que o nome da música é A Paz. Eu creio que os irmãos já conhecem ela. E é interessante que em determinado momento da música o verso diz: que contradição, só a guerra traz nosso amor em paz. E que contradição é essa? Que o homem sempre procurou ter paz através dos mesmos artifícios dessa paz romana, através da força, da opressão. Mas que essa força, essa opressão, essa paz romana não trazia verdadeira segurança e liberdade. E aí, quando Jesus diz, olha, eu vos deixo a paz, mas não a paz como o mundo, não a paz opressora, não a paz imposta, não a paz a preço de opressão, não, eu te dou a paz, a verdadeira paz. Óbvio que não vai vir com ausência de lutas, de batalha, mas uma paz interior que vai fazer com que vocês caminhem, que é uma paz diferente a que o mundo nos dá. E aí ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o início do capítulo 14, ele diz a mesma coisa, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E meu irmão, como esse versículo precisa ser repetido no nosso dia a dia? Como nós precisamos relembrar essas últimas palavras de Jesus para os seus discípulos? Lembre, são as últimas instruções para os discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, essa palavra é de instrução também para você. E o início do capítulo diz, não se turbe o vosso coração. À medida de que várias vezes Jesus disse, por que andais ansiosos? Por que andais preocupados? Irmãos, vamos pensar o que tem roubado a nossa paz. Aliás, será que a nossa paz ela é roubada ou nós livremente passamos ela a alguém? Ou nós livremente assinamos uma apólice para a pessoa, uma tutela da nossa paz para outra pessoa? Jesus, ele se apresenta aqui como a fonte da verdadeira paz. A paz que Jesus oferece não é a paz do mundo, baseada sempre em circunstâncias favoráveis, mas uma paz sobrenatural que vem da comunhão com Deus. Com Deus, a única paz verdadeira nós só vamos encontrar em comunhão com Deus. E é interessante que no mesmo capítulo que ele diz, não se turbe o vosso coração, ele diz isso duas vezes, inclusive na parte B do versículo 27, que é o ponto desse devocional de hoje. Ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Ou seja, nós temos um caminho que nos leva à paz, nós temos uma verdade que nos leva à paz. E a vida para ter paz verdadeira é uma vida que está alicerçada nele. Mas nesse mesmo capítulo é notório a presença do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, que nós vemos no versículo 16 e 17. Como eu li para os irmãos, Jesus promete enviar o Espírito Santo como consolador. Lembra que eu falei que paz não é ausência de conflitos, mas bem-estar, harmonia com Deus. Então, ora, a forma de nós termos paz e harmonia com Deus é através do Consolador, é através do Espírito Santo, que da mesma forma ajuda, da mesma forma iria ajudar aqueles discípulos a lembrar e aplicar os seus ensinamentos, trazendo-lhes essa paz. Meus irmãos, é muito importante nós lembrarmos que nós somos chamados a testemunhar um reino de paz. Não foi à toa que Jesus deixou como instrução que ao entrar numa casa, saude a paz, mostrando que nós somos aquele que representa o príncipe da paz. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que seja em paz. Mas não uma paz que o mundo dá, pela força, pela opressão. E nós vemos o cumprimento da verdadeira paz, que foi conquistada por Jesus na cruz. Que coisa! No ato de violência romana, no ato de violência ali dos sacerdotes, do povo judeu contra Jesus,
Nós vemos Jesus conquistando a verdadeira paz a preço de cruz, reconciliando o homem para com Deus. É o que nós vemos em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tome a sua Bíblia aí, leia comigo. Romanos, capítulo 5, o versículo 1. Sendo, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo nos reconcilia com Deus. E podemos hoje ter paz com Deus, porque antes éramos inimigos. Como diz a palavra de Romanos, todos pecaram, destituídos foram de sua glória. Éramos inimigos de Deus. Mas através da cruz de Cristo nós temos paz com Deus. E a garantia de vida eterna para todo aquele que crê. Então é muito importante nós entendermos, meus irmãos, que a paz não é a ausência de conflitos, mas paz é uma certeza. Ele me deu paz. E vamos pensar, alguém tira a nossa paz ou nós estamos dando ela de livre acesso para alguém? E quais os pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro ponto, a verdadeira paz vem de Jesus. Não confunda a paz com momentos de tranquilidade. Da mesma forma que você não deve confundir felicidade com pequenos momentos de alegria. O mundo oferece uma paz passageira e outra, uma paz que é baseada em circunstâncias. Mas Jesus nos dá uma paz que permanece mesmo em meio a dificuldades. Mesmo em meio a dificuldades. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A nossa paz vem não das circunstâncias, mas na confiança em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo, que não falha, que não falta. Segundo ponto, não se deixe dominar pela ansiedade. Por 2 vezes, no mesmo capítulo, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. E um dos momentos a qual nós vemos a nossa paz se esvair é quando nós estamos com o coração perturbado. Quando nós somos cometidos de ansiedade. Porque o que é ansiedade? Preocupação com o futuro. E aí nós vivemos esse ciclo. Preocupados com o futuro, depois arrependidos por não ter vivido o tempo. Então, diante dos desafios do dia a dia, é necessário lembrar que Jesus já nos deu a sua paz. Ele nos deu paz. Tem paz sobre a tua vida, meu irmão. Ninguém pode tirar a sua paz se você não permitir. Ninguém te fere se você não permitir. Ninguém vai te trair se você não permitir. Podemos entregar a Ele nossas preocupações. A quem você está entregando as suas fragilidades? Veja, nós somos convidados a conhecer o outro e não entregar na mão do outro os nossos controles e descontroles. Ainda está na nossa mão as nossas emoções e não ao outro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, Deus tem cuidado de você. Talvez hoje você está preocupado com as contas. Preocupação essa que te acompanha talvez todos os meses, mas olha, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Estamos aqui vencendo estatísticas. Estamos aqui vencendo estudos sérios. Porque Deus tem cuidado de nós. Se Ele tem cuidado de nós, o que nos resta é o terceiro ponto, confiar no controle de Deus. Independentemente das incertezas do dia, devemos confiar que Deus está no comando e que seu plano é maior do que qualquer dificuldade. Deus tem uma visão do macro e muitas vezes nós nos perdemos no mínimo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, se você está dentro do propósito do Senhor, o Senhor, como diz a palavra de Romanos, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Apenas confie. Apenas confie. Às vezes nós temos ansiedade de querer ajudar a Deus. Nós temos algumas síndromes de Sarai. Logo contratamos uma Agar para resolver a situação, para cumprimento da promessa. Não. Deus sabe muito bem o que está fazendo, né? Quarto ponto, não tenha medo do futuro.
Lembra que eu falei? O perturbar o coração, a ansiedade, é a preocupação exagerada com o futuro e preocupação com um dia que ainda não nos pertence. Aliás, não nos pertence. Nós temos o hoje, o presente de Deus. O medo nos paralisa, mas a paz de Cristo nos capacita a avançar com confiança, sabendo que Ele está conosco. Existe uma diferença entre você ter medo e ficar paralisado. Outra coisa é você ter medo, mas ter paz. A vida do cristão não é ausência de conflitos, mas é paz, é certeza. É saber que lá na frente, Jesus, no meio da tempestade, está te chamando pelo nome. E que, em obediência à palavra dele, você pode dar o primeiro passo, à medida que ele vai firmando os seus passos. Não é sobre você, é sobre ele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A paz. Essa sensação de equilíbrio. Quando nós achamos que vamos sucumbir, somente a paz que vem do céu, somente essa ajuda que vem do alto e não é autoajuda, né? Que nos dá a certeza, que nos dá a paz em meio aos conflitos, que nos dá poder, que nos dá equilíbrio. E o quinto e último ponto, hoje foram 5 pontos, hein, meus irmãos? Seja um agente da paz. Não esqueça. Nós somos representantes do Príncipe da Paz. Assim como recebemos a paz de Cristo, devemos compartilhá-la com os outros, sendo luz em meio às dificuldades. Mateus capítulo 5, versículo 9, as famosas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Às vezes, meus irmãos, em meio ao conflito, não é para você dar a sua opinião, é para você ser um agente da paz. Às vezes você vai mostrar de que reino você serve, de que reino você faz parte, não mostrando o seu ponto de vista, indo lá exercer o julgamento, mas levando paz, reconciliação. Nós somos agentes da reconciliação, embaixadores da reconciliação. Nós entregamos uma palavra, a palavra de Cristo que morre na cruz, e através da morte de Cristo nós temos paz com Deus, como diz o livro de Romanos. É sobre isso. Vamos orar? Amado Deus, graças te damos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas com essa paz que excede todo entendimento. Sabemos, Senhor, que não é fácil. O dia a dia, ó Pai, é acompanhado de circunstâncias e desafios, mas nos ajude, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti, que o nosso coração não ande ansioso, perturbado, uma vez que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque a paz que vem de Ti não é a paz como que o mundo tem nos dado. Paz com prazo de validade. Só em Ti, Senhor Deus, a nossa alma encontra repouso. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Para terminar, graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe. Um ótimo dia. Tchau, tchau.